Olá, uma vez mais quero meditar com você na palavra de Deus e fazer que essa palavra venha ter efeito em nossos corações. Vamos ruminar um pouco o que Deus quer falar conosco nessa hora. Me veio à mente algo que me chama muita atenção na vida de João Batista. João Batista, em todo o seu ministério, ele ensinou algo que ainda nenhum profeta tinha ensinado, ainda nenhum profeta tinha dito. E João Batista começa a falar de algo assim poderoso, algo que mexeu com a sociedade daquela época, algo que mexeu com aqueles homens, algo que mexeu com aquelas mulheres. João Batista começou a falar acerca de arrependimento. João Batista começou a pregar: arrependei-vos, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Ou seja, arrependei-vos, arrependei-vos que chegou o reino dos céus. E como que esse povo ia entender uma pregação dessa? Que reino é esse que chegou, João Batista? Como é que é isso, João Batista? Como que funciona isso? E que arrependimento é esse? O que é esse arrependimento e como é esse arrependimento? Eu tenho que fazer o quê? Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? A qual sumo sacerdote eu tenho que ir? Anás ou a Caifás? Anás ou a Caifás? Existia 2 sumos sacerdotes naquela época, imposto por Roma. A qual dos 2 eu tenho que ir? A qual dos 2 eu tenho que ir sacrificar? E que tipo de animal eu devo sacrificar? Quantas vezes eu tenho que rolar no chão, andar de joelho, pagar uma penitência? Ou quantas vezes eu tenho que fazer uma repetição de algo na minha vida? O que eu tenho que dar? Quanto eu tenho que dar do que eu tenho como dinheiro? Enfim, várias perguntas surgiram no coração daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles líderes, e João Batista tinha a resposta na ponta da língua. João Batista estava então fazendo ali um batismo, e naquele batismo chegou diante dele 3 classes de pessoas que eu acho muito interessante, que elas estão nos dias de hoje, não mudou nada, e elas estão, essas 3 classes de pessoas, em todas as sociedades do mundo. Em todas as sociedades do mundo, em toda a cultura do mundo, está essas 3 classes de pessoas, tipo de pessoas que chegaram até João Batista. Primeiro chegou diante dele o povão. O povão chegou diante deles. O povão, aqueles que estavam lá interessados só em ganhar, usurpar de um, roubar de um, pegar do outro. O povão assim que não estava interessado no oba-oba. E chegou aquelas pessoas no oba-oba, naquele tumulto, aquele mundaréu de gente. E o que nós devemos fazer então, João Batista? O que nós devemos fazer para a gente se arrepender? Aí ele virou: raça de víbora. Quem é que falou para vocês que vocês vão conseguir com a própria força de vocês fugir da ira vindoura, da ira de Deus que está por vir? O machado já está posto para cortar a árvore pela raiz. Então, João Batista, nos ajude, nos fale então o que é preciso a gente fazer para a gente se arrepender. Olha o que João Batista diz. João Batista diz assim: para você provar que você se arrependeu, se você tem 2 túnicas, dá uma para o seu irmão e fique com uma. Você tem alimento dentro de casa, compartilha a comida que você tem com o seu irmão. O que você comer, faz o teu irmão também comer ou estar saciado. Aí essas pessoas ficaram quietas. Aí se levanta ali na mesma multidão outra classe de pessoas. A segunda, essa classe de pessoas eram os publicanos. Esses homens eram homens que eram cobradores de impostos, esses homens eram representantes do governo, esses homens eram os xerifes do governo, eram assim os olheiros do governo, eram homens que estavam ali no meio do povo para colher. Eram homens e uma classe de pessoas muito importantes para que o país sobrevivesse, o país chamado Roma, o governo sobrevivesse, tivesse sua supremacia, precisava desses homens. E cobrava imposto de todos os judeus e de todas as pessoas que vinham lá para Roma e estavam caminhando e passando, usando as estradas de Roma, bebendo da água de Roma, dormindo debaixo, nas casas de Roma. Enfim, esses homens perguntaram: então, João, o que nós podemos fazer para a gente então se arrepender? Aí João diz assim: não cobre o que não é devido. Não cobre demasiadamente nada a ninguém. Não peça mais do que é para ser dado. Aprenda a compartilhar e ser generoso com as pessoas. E eles ficaram quietos. E saíram para o lado.
Aí apareceu a terceira classe de pessoas. E essas classes de pessoas eram os soldados. E apareceu os soldados romanos e de outras nações também. E perguntaram para João: e nós, João? O que nós podemos fazer então para a gente se arrepender? Como então se arrepender na prática, João? João disse assim: não use da autoridade de vocês além do que vocês podem. Não sejam testemunhas mentirosas contra pessoas. Ajam de acordo com a lei foi estabelecida para vocês agirem. Façam assim e vocês estarão mostrando o sinal de que vocês estão arrependidos ou que vocês se arrependeram. E assim todas essas três classes aí aceitaram e foram batizados por João. E Jesus, mais para frente, e nos evangelhos, chamado Evangelho Sinóptico, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus fala a mesma coisa, mas já não é mais João Batista. João Batista sai de cena. E Jesus então começa a pregar, começa a falar qual é o sinal de uma pessoa arrependida, que arrependeu, e o reino dele entrou dentro da vida dela. O reino dele, quando entra dentro da vida de uma pessoa, ela se arrepende. Se arrepende por quê? Porque ela passa a desenvolver e ela passa a ser algo que ela não era antes, algo chamado generosidade. Você passa a ser generoso. Aquele que nasceu de novo, aquele que pertence ao reino dos céus, aquele que é de Deus, ele é generoso. Então João Batista estava dizendo assim: sejam generosos. Vocês querem entrar para o céu? Sejam generosos. Vocês querem agradar o Pai? Sejam generosos. Vocês querem mostrar que estão arrependidos? Sejam generosos. E Jesus falou a mesma coisa, generosidade. Jesus disse: se alguém te chamar e para você fazer isso, faça isso e faça além. Se alguém pedir isso, dê isso e dê além. E as pessoas na igreja de Atos dos Apóstolos assim eram. Tudo que um tinha era de todos. Hoje nós vemos o que? Espalhado por aí fora, no mundo chamado mundo evangélico. No mundo chamado mundo evangélico. Que muitas das vezes eu, como pastor, tenho me dado vergonha desse nome evangélico. Eu prefiro dizer que nós somos discípulos de Jesus. Não somos crente, nem cristão, nem evangélico. Esse mundo evangélico aí fora hoje está envergonhando o evangelho. Porque hoje tem algumas pessoas dizendo assim: pastor, eu quero dar um testemunho. Qual é o seu testemunho, meu filho? Pastor, eu tinha 2 carros, Deus me deu outro, agora eu tenho 3. Isso não é um testemunho. Isso não é um testemunho. Um testemunho mesmo: pastor, eu tinha um carro e Deus me deu as condições de comprar outro carro, e eu vou comprar esse outro carro e vou ofertar para o meu irmão. E eu vou dar para o meu irmão, vou dar para aquela família que vem aqui para o culto todo domingo, vem de bicicleta, vem de ônibus, vem a pé, e eles moram num lugar difícil, acesso, num lugar difícil. Generosidade, reino do céu, arrependimento é isso. Não é Deus dando 2 carros para mim e você continua sem nenhum, e eu tenho 2. E eu não preciso de 2, ou eu tenho 3. Pastor, eu quero contar um testemunho. Eu tinha 3 casas, agora eu tenho 4. Eu tinha 2 casas, agora eu tenho 3. Eu tinha 1 casa, agora eu tenho 2. E tem irmão do seu lado que está morando de aluguel, ou uns está morando de favor. Outros não têm condições de estar morando de aluguel, mora de favor e tem sofrido muito. E você tem 2 casas. Generosidade é o reino dos céus e você pode compartilhar com esse irmão. Hoje que nós temos visto através do evangelho que está sendo pregado, que estão chamando de evangélico, o evangelho não é arrependimento vindo do reino dos céus. Arrependimento vindo do reino dos céus, a primeira coisa que marca a sua vida, que marca seu testemunho, que marca você, é você ser generoso, você ser generosa. O que você tem, você divide com o outro. Está bem claro no texto: você tem 2 túnicas, vai e dê uma para 2. No Evangelho de Cristo não está dizendo se você tem 4 túnicas, se você tem 5. Então eu vou trazer traduzido para você: se você é mulher, tem 5 vestidos, ou tem 4 vestidos, se você é homem, tem 4 ternos, ou 2 ternos. Aqui está dizendo 2 vestidos, mulher. Aqui está dizendo 2 ternos, homem, ou 2 calças compridas. No texto está dizendo: vai, pegue uma e compartilhe com seu irmão, dê para o seu irmão. E é algo que às vezes me deixa muito triste, como pastor, já há muitos anos, é que às vezes eu testemunho dentro do discipulado, dentro da igreja, no meio dos irmãos que se dizem cristãos, evangélicos, mas está longe de ser discípulo de Jesus. Algumas pessoas que têm em casa um guarda-roupa cheio de roupa, mas não tem mais como fechar o guarda-roupa, já está pensando em comprar outro guarda-roupa, e ele congrega numa comunidade em que tem pessoas que estão precisando de roupa, e ele tem roupa que não usa mais. E algumas dessas pessoas às vezes têm coragem de dizer assim: eu não vou no casamento, eu não vou na festa porque eu não tenho
roupa. E o guarda-roupa está cheio de roupa. Isso é blasfêmia, isso é pecado, isso não é cristianismo, isso não é evangelho, isso não é arrependimento. Porque se você tem tanta roupa assim que já não cabe mais no seu guarda-roupa, não tem onde você colocar, você não está vivendo o que está escrito na Bíblia. Se tem 2, divida com quem não tem. Se tem 3, divida com quem não tem. Se você tem comida em casa, divida com quem não tem. Às vezes você tem tanta comida em casa que chega a estocar, guardar, e tem gente passando fome, e você está guardando para amanhã. Você não sabe se nem amanhã existe, você não sabe se nem amanhã vai existir para sua vida. E a roupa que você tem um monte em casa, tem roupa de 10 anos, 5 anos, 4 anos. Uma outra coisa também, eu não posso deixar de falar, é algumas pessoas que às vezes pecam contra Deus. Esse Deus tão bondoso, esse Deus tão generoso, esse Jesus que se deu, morreu na cruz do Calvário por mim, por você. Algumas pessoas têm coragem de dizer assim: eu não vou na festa, eu não vou na igreja, eu não vou naquele casamento porque eu não tenho uma roupa. Ela diz que não tem uma roupa, essa pessoa, porque as roupas que ela tem são roupas que ela já foi em outras festas. Então, para ir numa outra festa, ela tem que ter uma outra roupa. E a guarda-roupa dela é cheia de roupa, ela chega a chorar. Essa pessoa chora e diz: eu não tenho roupa para ir em tal lugar. Isso é quase que uma blasfêmia, isso é quase que uma heresia. Eu gostaria que você pensasse muito nisso. Na África, vivi 10 anos na África, eu, minha esposa e meus filhos. Na África, aquele povo vive com tão pouco. Às vezes eles não têm nem o pouco. E é uma felicidade, uma alegria no coração daquele povo, quando vão adorar a Deus, quando vão para a casa de Deus, que eles glorificam e adoram a Deus pela água que vão beber, ou pela refeição que eles têm uma durante o dia, ou a refeição que eles têm de uma refeição durante 2, 3 dias. E glorificam e adoram a Deus e são servos do Senhor, são servos de Deus, igual você, igual eu, igual nós somos. Então, desmistifique essa mentira que foi pregada para você. Desmistifique isso, senão você vai viver na mentira e vai ter muitos problemas com a mentira, porque diante do trono de Deus, nenhuma mentira vai continuar de pé. Não adianta. A mentira, conta-se uma história que a mentira roubou a roupa da verdade, colocou nela e saiu semeando a mentira por aí afora com cara de verdade. Mas no último dia, a mentira vai ter que arrancar essa roupa que ela colocou, que ela roubou da verdade. Ela vai ter que arrancar esses vestidos de fantasias dela, todas essas fantasias que ela colocou, chamado máscara, vão se cair diante do altar de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia da minha vida, da sua vida. Vamos meditar um pouco nessa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Estamos juntos, graças a Deus.